Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 3, verso 24, o título do capítulo é O Nascimento do Senhor Krishna. Shri Devaki Uvacha Rupam Yatat Prahuravyaktam Adyam Brahma Jyotir Nirgunam Nirvikaram Sata Matram Nirvishesham Niriham Satvam Sakshad Vishnuradhyatma Dipa Shri Devaki Uvacha, Shri Devaki disse, Rupam, vou seguir direto assim, Rupam, forma ou substância, Yatat, porque vós sois a própria substância. Prahu, sois chamado Avyaktam, imperceptível aos sentidos materiais. Atha, Shri Krishna Namadi, Nabhave Grahyam Indriyahi. Adyam, sois a causa original. Brahma, sois conhecido como Brahman. Jyoti, luz. Nirgunam, sem qualidades materiais. Nirvikaram, sem mudanças, a mesma forma de Vishnu perpetuamente. Satamatram, a substância original, a causa de tudo. Nirvishesham, estás presente em toda parte como super-alma, dentro do coração de um ser humano e dentro do coração de um animal, a mesma substância está presente. Niriham, sem desejos materiais. Saha, esta pessoa suprema. Tvam, vossa onipotência. Sakshat, diretamente. Vishnu, Senhor Vishnu. Adhyatma Dipa, a luz de todo o conhecimento transcendental. Conhecendo-vos, conhece-se tudo. Yasmin vigyate sarvam evam vigyam tam bhavati. Então a tradução é a seguinte. Shri Devaki disse, meu querido Senhor, existem diferentes Vedas, alguns dos quais vos descrevem como imperceptível as palavras e a mente. No entanto, sois a origem de toda a manifestação cósmica. Sois o Brahman, o maior de tudo, pleno de refulgência como o sol. Não tendes causa material, não sofreis mudanças ou modificações, e não tendes desejos materiais. Por isso, os Vedas dizem que sois a substância. Portanto, meu Senhor, sois diretamente a origem de todas as afirmações védicas, e compreendendo-vos, todos podem gradualmente passar a compreender tudo. Sois diferente da luz, do Brahman e do Paramatma. Entretanto, não sois diferente deles. Tudo emana de vós. Na verdade, sois a causa de todas as causas. O Senhor Vishnu, a luz de todo o conhecimento transcendental. Vou passar direto para o significado agora. Vishnu é a origem de tudo. E não há diferença entre o Senhor Vishnu e o Senhor Krishna, porque ambos são Vishnu Tattva. Através do Rig Veda, entendemos que Om Tat Vishnu Paramam Padam. A substância original é o Senhor Vishnu onipenetrante, que também é Paramatma e o Brahman refulgente. As entidades vivas também são partes integrantes de Vishnu, o qual tem várias energias. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate Swabhaviki Jnanabala Kriyacha. Vishnu ou Krishna, portanto, é tudo. Bhagavad Gita 10.8, o Senhor Krishna diz que Aham Sarvasya Brahmavo Mata Sarvam Prabhartate. Eu sou a fonte de todos os mundos espirituais e materiais. Tudo emana de mim. Logo, Krishna é a causa da qual tudo se origina. Sarva Karana Karanam. Quando Vishnu se expande em seu aspecto onipenetrante, deve-se entender que ele é Nirakara
Nirvishesha Brahma Jyoti. Embora tudo emane de Krishna, em última análise, ele é uma pessoa. Aham Adir Hidevanam. Ele é a origem de Brahma, Vishnu e Maheshwara. E deles manifestam-se muitos outros semideuses. Portanto, Bhagavad Gita 14:27, Krishna diz que Brahmanohi Pratisthaham. O Brahman repousa em mim. O Senhor também diz, Yetyanya Devata Bhakta Yajante Shraddha Yamvita Kepimameva Kaunteya Yajantya Vidhi Purvakam. Tudo o que um homem acaso sacrifique a outros deuses, ó filho de Kunti, com efeito, destina-se unicamente a mim, mas é oferecido sem compreensão verdadeira. Bhagavad Gita 9:23. Existem muitas pessoas que adoram diferentes semideuses, considerando todos eles como deuses separados, mas isto eles de fato não o são. O fato é que todos os semideuses e todas as entidades vivas são partes integrantes de Krishna. Mamaivam Sho Jivaloke Jivabhuta. Os semideuses também estão na categoria de entidades vivas. Eles não são deuses independentes, mas os homens, cujo conhecimento é imaturo e contaminado pelos modos da natureza material, adoram vários semideuses, de acordo com sua inteligência. Logo, o Bhagavad Gita repreende-os. Kamaistair Ritagyana Prapadyantenya Devata. Porque não têm inteligência e não são muito avançados e não ponderam adequadamente a verdade, eles prestam adoração a vários semideuses ou especulam de acordo com várias filosofias, tais como a filosofia Mayavada. Krishna, Vishnu, é a verdadeira origem de tudo. Como se afirma nos Vedas, Yasya Bhasha Sarvamidam Vibhati. A verdade absoluta é subsequentemente descrita no Srimad Bhagavatam 10:28, verso 15, como Satyam Jnanam Anantam Yad Brahma Jyoti Sanatana. O Brahma Jyoti é Sanatana, eterno. No entanto, ele depende de Krishna. Brahmanohi Pratisthaham. O Brahma Samhita afirma que o Senhor é onipenetrante. Andantarastha Paramanu Chayantarastham. Ele está dentro deste universo e está dentro do átomo, como Paramatma. Yasya Prabha Prabhavato Jagadanda Kote Koteshu Asesha Vasudhadi Vibhuta Vinam. Vibhuti Vinam. O Brahman também não é independente dele. Portanto, tudo que um filósofo acaso descreva acaba sendo Krishna, ou o Senhor Vishnu. Sarvam Kaloedam Brahma Param Dhamma Pavitram Paramam Bhavam. De acordo com os diferentes graus de compreensão, o Senhor Vishnu é descrito de diferentes maneiras, mas de fato ele é a origem de tudo. Como era uma devota imaculada, Devaki pôde entender que o próprio Senhor Vishnu aparecera como seu filho. Portanto, após as orações de Vasudeva, Devaki ofereceu suas orações. Ela estava muito amedrontada com as atrocidades de seu irmão. Devaki disse: meu querido Senhor, vossas formas eternas, tais como Narayana, Senhor Rama, Shesha, Varaha, Nrisimha, Vamana, Baladeva e milhões de encarnações semelhantes que emanam de Vishnu, são descritas na literatura védica como originais. Sois original, porque todas as formas em que encarnais estão fora desta criação material. Vossa forma existia antes de que esta manifestação cósmica fosse criada. Vossas formas são eternas e onipenetrantes. Elas são autorrefulgentes, imutáveis e não contaminadas pelas qualidades materiais. Tais formas eternas
são sempre cognoscitivas e plenas de bem-aventurança. Elas estão situadas em bondade transcendental e sempre se ocupam em diferentes passatempos. Não vos limitais a apenas uma forma específica. Todas essas formas eternas e transcendentais são autossuficientes. Segundo entendo, sois o Senhor Supremo Vishnu. Podemos concluir, portanto, que o Senhor Vishnu é tudo, embora Ele também seja diferente de tudo. Isto é filosofia Achintya Bheda Abheda Tattva. Versos significados assim esplendorosos, né? Difíceis, porém Prabhupada pontuou aqui no significado todo o trânsito intelectual que uma pessoa precisa fazer para compreender as palavras de uma mulher jovem, desligada de toda a sociedade, que não tinha internet, que não tinha WhatsApp, que não tinha Google, que não tinha nenhum tipo de informação. Nós vemos essa pessoa completamente sofrida, tirada do âmago da sociedade, na fase mais próspera da sua vida em todos os aspectos, como mulher casada com a pessoa adequada, escolhida, desejada e tendo filhos, né? Que ela teve o primeiro filho fora dessa situação. Depois ela foi presa. Então essa mulher que ficou anos e anos sem nenhum tipo de outra associação a não ser o marido, essa mesma mulher agora está aqui declarando uma filosofia perfeitamente adequada para o Bhagavatam, porque descreve a suprema personalidade de Deus, apesar das más línguas dizerem que ele não é tudo isso, como as filosofias vedantas que são impersonalistas, né? Então, ela aqui toma a palavra para falar a filosofia mais perfeita, e Prabhupada vai pontuando tudo falado por ela, e no final Prabhupada denomina qual a filosofia de que se está tratando, que é Achintya Bheda Abheda Tattva. E ela falou isso 4.500 anos antes da filosofia Achintya Bheda Abheda Tattva ser sistematizada no sistema filosófico da Índia, que foi sistematizada por Chaitanya Mahaprabhu. Então, olhem só como ela está avançada, como ela está atualizada e como as suas conclusões são perfeitas, de acordo, inclusive com o Bhagavad Gita, o verso 15 do Bhagavad Gita, né? Que descreve Krishna como o objetivo dos Vedas. Prabhupada começa aqui ela começa o seu texto dizendo: meu querido Senhor, ela está falando para Vishnu que está diante dela, como para satisfazer o propósito de todas as austeridades que ela fez com o marido. Vishnu está ali com 4 braços dizendo: viu, eu prometi que eu viria como seu filho, cheguei. E ela, depois de ouvir isso e ouvir o marido falar também de uma maneira filosófica, profunda, etc., ela resolveu dar o Siddhanta mais profundo que foi falado até então. Então aqui ela faz um resumo, uma capacidade de resumir a filosofia de maneira perfeita. Esse verso poderia se tornar a ementa para um curso de filosofia Vaishnava, personalista, filosofia Achintya Bheda Abheda Tattva. Ele poderia, destrinchado e criando várias disciplinas para explicar ponto por ponto, como o Prabhupada falou, poderia ser um curso de uma universidade. Eu já trabalhei na universidade, na coordenação de um curso, então eu sei como eles quebram a cabeça para poder definir a grade curricular que vai satisfazer o propósito do curso. Então, por isso eu estou dizendo isso agora. Agora, estamos falando de uma pessoa que evidentemente não é uma pessoa comum, né? Já sabemos isso. Então, mas digamos que, por causa
do arranjo feito para que ela atuasse como uma pessoa comum e estivesse presente ali, na posição de uma pessoa comum. Então nós estamos falando de uma mulher, uma pessoa comum, uma mulher, como eu disse, que não, nos últimos anos, não frequentou nenhuma faculdade, não esteve ligada com o Google para poder fazer pesquisas profundas, nenhuma enciclopédia, nada. Ela simplesmente estava associada com o marido e completamente fixa na missão que o seu 8º filho teria, que era a missão de devolver os princípios religiosos para a sociedade corrompida por líderes canalhas e incivilizados como Kamsa, que era um asura de alta performance, e também para proteger e salvar os devotos. E os devotos que Krishna protege, o arquétipo, em seus passatempos, o arquétipo de devotos que Krishna protege são exatamente a dupla Devaki e Vasudeva. E depois do nascimento de Krishna, eles são liberados da prisão, e anos depois, quando Krishna volta para conhecer os seus pais biológicos, porque ele foi adotado e ficou como filho adotivo em Vrindavana, Gokula. Depois ele vai para Mathura para conhecer seus pais biológicos, e na arena de esportes, de luta, com Chanura e Mustika, Krishna e Balarama estão enfrentando aqueles monstros ali, e Devaki e Vasudeva estão na plateia. Incógnitos, por enquanto, né? Incógnitos na plateia, para ver o seu filho, na verdade os dois, né? Porque um foi através da engenharia genética da época, foi transferido do útero de Devaki para o útero de Rohini. Alta tecnologia de engenharia genética. Todo mundo pensou que foi um aborto, né? Mas na verdade foi a transferência. Então Balarama também é filho de Devaki e Vasudeva. Ele também pode ser chamado de Vasudeva. Mas geralmente, quando se dá o nome de um filho, o mesmo nome do pai, e se coloca Júnior, é só um filho que tem o nome Júnior. Então Krishna é o Vasudeva Júnior, né? Então, mas Balarama às vezes as escrituras também se referem a ele como Vasudeva, o filho de Vasudeva. Voltando aqui para o ponto agora, vamos acompanhar o raciocínio de Prabhupada e vamos ver primeiro o que Devaki, né? Isso aqui é um bom texto para o Dia Internacional da Mulher, um bom texto para ser trabalhado pela Secretaria da Mulher. Aqui, esse período que eu vou ficar, eu gostaria de formar a comissão de mulheres que vão trabalhar com a Secretaria da Mulher, das mulheres de Nova Gokula, para que a gente possa ir colocando Nova Gokula dentro do cenário nacional que ela tem direito como a comunidade mãe desse atra, né? Então, vamos regularizar o que está faltando. Uma das coisas que está faltando é uma comissão de mulheres que possa estar conectada com a Secretaria da Mulher. Então, esse verso, porque foi falado por uma mulher, e olhem quantos homens, quantos sábios, olhem quantos diálogos de pessoas completamente santas param para repetir as palavras de uma mulher. Observem a importância disso aqui. Isso é muito importante aqui. Porque Shukadeva Goswami repetiu, Sutta Goswami repetiu. Não é? Então, nós sabemos como o Bhagavatam, a história do Bhagavatam, dos diferentes diálogos. Então, para eles repetirem, eles naturalmente já compreenderam que essas palavras devem ser repetidas como referência da filosofia que apresenta Bhagavan como a pessoa suprema, o desfrutador supremo, o Ishvara, o controlador de tudo, etc.
como Prabhupada cita vários versos, podem ver um inteiro todo, e muitos outros pedaços de versos, tanto do Bhagavatam, como do Bhagavad Gita, como do Brahma Samhita. Prabhupada faz um significado todo fundamentado do começo ao fim. E por fim, como mestre, Prabhupada diz: estamos falando então da filosofia Achinkya Bheda Abheda Tattva. Então Prabhupada classifica. Isso aqui é estudo, gente, para muito tempo. Não é para uma aula de 45 minutos, mas é um estudo para muito tempo. Esse é um dos versos do Bhagavatam que uma pessoa pode ficar muito tempo explicando, indo e voltando, pegando, como o Prabhupada teve o trabalho de fazer. O significado de Prabhupada mostra a dedicação de Prabhupada para explicar esse significado, né? São 2 páginas de significado e toda fundamentada, toda trabalhada. Ele não teve um orientador do seu doutorado a escrever o Bhagavatam. Prabhupada não teve esse orientador ali acompanhando passo a passo. O trabalho de Prabhupada não foi revisado por nenhuma autoridade védica. Ele publicou, ele traduziu e publicou. E porque não havia tempo. Por isso, no prefácio, Prabhupada diz que é possível que se encontrem imperfeições na apresentação do Bhagavatam. E que todos poderiam reconhecer que pode ter uma falha ou outra na apresentação, mas a mensagem está mantida. O propósito foi alcançado ao apresentar o Bhagavatam. Bom, então, Srideva aqui disse: meu querido Senhor, existem diferentes Vedas, alguns dos quais vos descrevem como imperceptível às palavras e à mente. No entanto, sois a origem de toda a manifestação cósmica. Sois o Brahman, o maior de tudo, pleno de refulgência como o sol. Não tendes causa material, não sofreis mudanças ou modificações, e não tendes desejos materiais. Aqui, ela descreve ele primeiro e depois, nessa última parte, não tendes causa material, ela está dizendo, é só misericórdia o Senhor aparecer aqui como meu filho, porque eu sei que eu não sou a causa do seu aparecimento. É o que ela está dizendo. Não tem causa material. Você vem por sua própria deliberação. Nem as minhas austeridades poderiam ter obrigado você a vir. É só prática da sua liberdade, da sua magnanimidade. É isso que Deva está dizendo aqui. E não tendes desejos materiais, ou seja, você não está vindo aqui para curtir nesse submundo, ou nesse mundo material. Você não está vindo aqui para isso. Eu entendo que você não está vindo aqui para curtir, para desfrutar. E aí ela continua, né? Por isso os Vedas dizem que sois a substância. Imagine o que ela vai falar agora em termos de filosofia. Um dos temas mais clássicos da filosofia ocidental, forma e substância. Agora ela vai falar sobre um tema discutido até hoje em dia, com milhões de livros escritos, não sei quantas teses de PhD, ela vai falar agora de forma e substância. Por isso os Vedas dizem que sois a substância. Portanto, meu Senhor, sois diretamente a origem de todas as afirmações védicas, e compreendendo-vos, todos podem gradualmente passar a compreender tudo. Então, ele é a causa e a substância. Ele é a forma e a substância. Ela está declarando aqui, né? Sois diferente da luz do Brahman e do Paramatma. Entretanto, não sois diferente deles. Achinkya Bheda Abheda Tattva. Ela está dizendo, sois diferentes, mas não sois diferentes. Tudo emana de vós. Na verdade, sois a causa de todas as causas. O Senhor Vishnu, a luz de todo o conhecimento transcendental. Ela vai continuar. Nos próximos dias nós vamos trabalhar com isso, com o texto de Deus. Mas a abertura já diz com quem nós vamos escutar. Estamos escutando aqui uma pessoa completamente consciente e a par de todas as minúcias da filosofia Bhagavata, da filosofia que o Bhagavatam descreve,
que descreve a pessoa Bhagavan, que estimula o serviço à pessoa Bhagavan, e então é isso que está sendo tratado. Então Prabhupada vai no seu significado. Esse significado de Prabhupada merece ser relido, e eu vou abrir para perguntas depois de reler, porque agora que eu já falei um pouco, dizendo que Prabhupada vai ponto por ponto, observem como Prabhupada realmente se dedica nesse significado a explicar o que Devaki falou. Vishnu é a origem de tudo, e não há diferença entre o Senhor Vishnu e o Senhor Krishna, porque ambos são Vishnu Tattva. Através do Rig Veda, entendemos que Om Tad Vishnu Paramam Padam, a substância original, é o Senhor Vishnu onipenetrante, que também é Paramatma, e o Brahman refulgente. As entidades vivas também são partes integrantes de Vishnu, o qual tem várias energias. Entre parênteses, Prabhupada coloca: Parasya Shakti Vividaiva Suyate Swabhaviki Jnana Balakriya Cha. Vishnu ou Krishna, portanto, é tudo. No Bhagavad Gita 10.8, o Senhor Krishna diz que Aham Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Pravartate. Um dos 4 versos principais do Bhagavad Gita. Eu sou a fonte de todos os mundos espirituais e materiais. Tudo emana de mim. Então Prabhupada continua. Logo, Krishna é a causa da qual tudo se origina. Sarva Karana Karanam. Quando Vishnu se expande em seu aspecto onipenetrante, deve-se entender que ele é Nirakara Nirvishesha Brahmajyoti. Embora tudo emane de Krishna, em última análise, ele é uma pessoa. Aham Adir Hidevanam. Ele é a origem de Brahma, Vishnu e Maheshwara. E deles manifestam-se muitos outros semideuses. Portanto, no Bhagavad Gita 14.27, Krishna diz que Brahmanohi Pratistaham. O Brahman repousa em mim. O Senhor também diz: Yetyanya Devata Bhakta Yajante Shradayam Vitaha Tepimameva Kaunteya Yajanti Avidi Purvakam. Tudo que um homem acaso sacrifique a outros deuses, ó filho de Kunti, com efeito destina-se unicamente a mim, mas é oferecido sem compreensão verdadeira. 9.23. Existem muitas pessoas que adoram diferentes semideuses, considerando todos eles como deuses separados. Mas isto eles de fato não o são. O fato é que todos os semideuses e todas as entidades vivas são partes integrantes de Krishna. Mamaevam Shodivaloke Divabhuta. E o verso continua, Prabhupada cita só até aqui. Os semideuses também estão na categoria de entidades vivas. Eles não são deuses independentes, mas os homens, cujo conhecimento é imaturo e contaminado pelos modos da natureza material, adoram vários semideuses de acordo com sua inteligência. De quem Prabhupada está falando aqui? Isso aqui é tão importante. Prabhupada está dizendo: os homens cujo conhecimento é imaturo. A gente tem a tendência de trazer para a nossa realidade e pensar que é algo, mas pensar que Prabhupada está falando simplesmente do nosso meio. Não é, isso aqui é altamente profundo em termos culturais. Prabhupada está mostrando aqui os seguidores da seção Karmakanda dos Vedas. Homens cujo conhecimento é imaturo. Lembram no Bhagavad Gita, Prabhupada falando, pobre fundo de conhecimento, aqueles que têm pobre fundo de conhecimento, né? Então, por que eles têm pouco conhecimento? Por que o conhecimento é imaturo? Porque eles só conhecem a seção inicial dos Vedas, Karmakanda. E é aí que eles adoram os semideuses, que eles trabalham para a melhoria da qualidade de vida, que eles trabalham para o aprimoramento material, para sua autoestima, para ficar completamente ajustado ao mundo material. Então eles são chamados de karmis, eles são seguidores da seção Karmakanda dos Vedas. Então aí diz, né, que eles adoram vários semideuses de acordo com sua inteligência.
Aqui a palavra inteligência pode ser vista também como cultura, porque Prabhupada usa inteligência de uma maneira a palavra de uma maneira muito generalizada, mas aqui ela pode ser substituída pela palavra cultura. Eles adoram porque o que eles sabem, eles não sabem mais que isso, eles não têm mais cultura do que isso. Eles podem ser muito inteligentes e transitar da seção Karmakanda para a seção Gyanakanda, e depois da seção Gyanakanda para a seção Upasana-kanda. E em Upasana-kanda eles podem se dedicar a Bhakti. Porém, a cultura que eles têm atualmente não facilita isso. Só facilita eles se dirigirem aos semideuses, a pedir, por favor, me dê isso, me dê aquilo, eu vou fazer tal sacrifício, me dá tal coisa. Porque a cultura deles só dá esse tipo de relação, de lucro-benefício. Eu faço isso, você me dá isso, toma lá, dá cá. Então, isso que é próprio da seção Karmakanda dos Vedas, limita essas pessoas a esse tipo de relação e ficarem satisfeitos na relação com os semideuses. É isso que Prabhupada está dizendo. Logo, o Bhagavad Gita repreende-os. Kamaistaís Hrita Jnana Prapadyantenya Devata. Porque não têm inteligência e não são muito avançados e não ponderam adequadamente a verdade, porque tudo que eles conhecem é da cultura Karmakanda. Então, como que eles vão ponderar a verdade além da cultura que eles têm? Não têm conhecimento, não sabem mais do que está disponível na cultura Karmakanda. Então, eles prestam adoração a vários semideuses ou especulam de acordo com várias filosofias, tais como a filosofia Mayavada. No máximo, eles fazem um progresso e chegam até a seção Gyanakanda. Então, quando se cansam da adoração dos semideuses, eles vão para o aspecto impessoal, já a filosofia Mayavada. Bom, então, o texto continua. Eu vou ler sem comentar. Krishna, Vishnu, é a verdadeira origem de tudo. Como se afirma nos Vedas, Yasya Bhasha Sarvamidam Vibhati. A verdade absoluta é subsequentemente descrita no Srimad Bhagavatam, 10º canto, como Satyam Jnanam Anantam Yad Brahma Jyoti Sanatanam. O Brahma Jyoti é Sanatana, eterno. No entanto, ele depende de Krishna. Brahmanohi Pratistaham. O Brahma Samhita afirma que o Senhor é onipenetrante. Andantarastha Pramanu Chayantarastham. Ele está dentro deste universo, está dentro do átomo, como Paramatma. Yasya Prabhavato Jagadanda Koti Koteshvasesha Vasudadi Vibhuti Dina. O Brahman também não é independente dele. Portanto, tudo que um filósofo acaso descreva acaba sendo Krishna, ou Senhor Vishnu. Sarvam Kaluidam Brahma, Parambrahma, Parandhamma, Pavitram, Paramambhavam. De acordo com os diferentes graus de compreensão, o Senhor Vishnu é descrito de diferentes maneiras, mas de fato ele é a origem de tudo. Como era uma devota imaculada, Devaki pôde entender que o próprio Senhor Vishnu aparecera como seu filho. Portanto, após as orações de Vasudeva, Devaki ofereceu suas orações. Ela estava muito amedrontada com as atrocidades de seu irmão. Devaki disse: meu querido Senhor, vossas formas eternas, tais como Narayana, Senhor Rama, Shesha, Varaha, Nrisimha, Vamana, Baladeva e milhões de encarnações semelhantes que emanam de Vishnu, são descritas na literatura védica como originais. Sois original, portanto, todas as formas em que encarnais estão fora dessa criação material. Vossa forma existia antes de que esta manifestação cósmica fosse criada. Vossas formas são eternas e onipenetrantes. Elas são autorrefulgentes, imutáveis e não contaminadas pelas qualidades materiais. Tais formas eternas são sempre cognoscitivas e plenas de bem-aventurança. Elas estão situadas em bondade transcendental e sempre se ocupam em diferentes passatempos. Não vos limitais a apenas uma forma específica. Todas essas formas eternas e transcendentais são autossuficientes. Segundo entendo, sois o Supremo Senhor Vishnu. Isso é Devaki falando, né? Podemos concluir, portanto, que o Senhor Vishnu é tudo, embora ele também seja diferente de tudo. Esta é a filosofia Achintya Bheda Abhelata.
Fantástico. Muito obrigado pela oportunidade de ler esse verso. Acho que não temos tempo nem para perguntas, porque por causa do horário que a gente tem que honrar, que é um horário oficial da comunidade. Amanhã a gente conversa mais. Todas as glórias ao Srila Prabhupada.